Um desafio sussurrado no camarote, um olhar que incendiou a cidade. A Ópera Royal de Londres brilhava com 1000 luzes, mas para Lady Lavinia Moore, as cortinas vermelhas de seu camarote pareciam um refúgio. Ela tinha 24 anos, e sua beleza, simples e correta, contrastava com o exagero das joias e vestidos das outras damas. Ao seu lado, a velha Lady Agatha falava sem parar sobre a próxima temporada. Mas Lavínia mal ouvia. Seu medo mais profundo, um segredo que guardava bem, era se tornar apenas mais uma peça no grande jogo da sociedade, perdendo tudo o que a fazia ser ela mesma. Aquele duque Lady Lavínia, Lady Agatha sussurrou, apontando com o leque para um camarote do outro lado do salão. O duque Rafael Sinclair, tão poderoso, mas dizem que é frio como gelo. Lavínia já o tinha visto. O duque Rafael Sinclair, 36 anos, e cada linha em seu rosto parecia esculpida pelo controle. Ele era a imagem do poder, um mestre em conseguir o que queria, e raramente mostrava qualquer emoção. Mas mesmo com toda sua força, havia um ar de solidão nele, quase uma barreira calculada. Ele tinha seus próprios medos, segredos que não podia mostrar. Um amor público arruinaria anos de trabalho. O primeiro ato terminou, e o burburinho da multidão tomou conta do salão. Lavínia sentiu um calor incômodo subir por seu pescoço. O decreto. Aquele decreto injusto que o duque Rafael tinha apoiado, que ia prejudicar tantas famílias. Ela tinha tentado esquecer, mas a imagem da injustiça a queimava por dentro. Seus olhos, sem querer, foram direto para ele. Ele estava conversando com um grupo de homens, sua postura alta e imponente. Por um segundo, ele ergueu o olhar, e os olhos dele, de um azul tão profundo que pareciam sugar a luz, encontraram os dela. Foi um choque, um pequeno choque elétrico que a fez prender a respiração. Era um olhar de desprezo e desafio vindo dela, e um de choque, mas também de uma curiosidade estranha, vindo dele. O tempo pareceu parar. O barulho do salão diminuiu para um sussurro distante. Lavínia sentiu a adrenalina correndo em suas veias. Ela não podia, não devia falar. Mas seus princípios eram mais fortes que seu medo. Em voz baixa, mas clara o suficiente para que o silêncio ao redor a ajudasse a ser ouvida, ela murmurou, não para ele, mas para o ar, para a ópera inteira. É uma vergonha que um homem de tanta influência apoie um decreto que esmaga os pequenos. A justiça parece estar à venda. A frase não foi dirigida diretamente ao duque, mas o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos olharam para ela, e depois todos olharam para o duque Rafael. Um rubor quente tomou o rosto de Lavínia, mas ela não desviou o olhar. Ele a olhava fixamente, a expressão em seu rosto de uma intensidade que a fez sentir um formigamento na pele. Não era raiva, não ainda. Era algo mais profundo, algo que a fazia sentir-se ao mesmo tempo pequena e incrivelmente poderosa. Ela o desafiou, e ele a sentiu. O salão da ópera, que antes era um lugar de beleza e música, agora era um palco para um desafio inesperado, um duelo de olhares que prometia mudar tudo. A ousadia de Lady Lavínia na ópera se espalhou por Londres mais rápido que a luz da manhã. As fofocas voavam entre os salões, as cartas eram trocadas com urgência, e o nome dela estava em todas as bocas. Alguns a admiravam em segredo, cochichando sobre sua coragem e a verdade de suas palavras. Outros, a maioria, balançavam a cabeça em reprovação, chamando-a de imprudente, de atrevida, de uma jovem que não conhecia seu lugar. Lavínia sentia o peso de cada olhar quando saía de casa. As senhoras mais velhas a fitavam com uma mistura de choque e fascínio, os jovens cavalheiros com uma curiosidade atrevida. Ela sentia o julgamento e a expectativa, mas por baixo de uma onda de preocupação havia uma resolução firme. Ela tinha falado a verdade e não se arrependeria. O medo de se tornar uma peça no jogo social ainda estava lá, um nó em seu estômago, mas a indignação a impulsionava. Ela não seria silenciada, não por um duque, não pela sociedade. Do outro lado da cidade, no silêncio estudado de sua biblioteca, o duque Rafael Sinclair sentia o burburinho de uma forma diferente.
A afronta pública na ópera, a princípio, o deixara furioso. Ninguém, nunca, ousara desafiá-lo daquela maneira, em um lugar tão exposto. Mas à medida que a raiva inicial esfriava, uma outra emoção tomava seu lugar. Um fascínio estranho e poderoso. A coragem daquela mulher, a maneira como ela o encarou, mesmo quando todas as atenções se voltaram para ela, havia plantado uma semente em sua mente. Ele pensou no olhar dela, tão puro e desafiador. A tensão entre o dever de manter o controle, de não mostrar fraqueza, e a inegável atração por uma mulher que o havia abalado abertamente, lutava dentro dele. Ele era um mestre de alianças, um homem de regras, e ela havia quebrado todas elas com um sussurro. Aquilo era inaceitável, e ainda assim, intrigante. A ideia de possuir a atenção daquela mulher, de desvendar a força por trás de seus olhos, começou a tomar forma. Foi assim que, 2 dias depois, um mensageiro impecavelmente vestido chegou à casa de Lady Lavínia. Ele trazia um envelope pesado, com o selo do Duque Sinclair. Lavínia pegou a carta com uma mão que mal tremia, o coração batendo rápido no peito. Era um convite formal, não para um baile ou um jantar, mas para um encontro em sua residência. Não havia desculpas, nem mesmo um pedido. Era uma exigência, uma convocação para discutir as implicações de suas ações. Aquelas palavras pairaram no ar, pesadas e cheias de um significado não dito. Implicações. Era a reivindicação silenciosa de sua atenção, um domínio que não era amoroso, mas que mesmo assim a fez sentir um arrepio. Ele não estava pedindo, estava exigindo. E com isso, um novo tipo de jogo, mais perigoso e pessoal, havia começado. Lavínia leu a carta uma segunda vez e depois uma terceira. Seu medo de ser reduzida a uma peça no tabuleiro voltou com força. Um encontro com o Duque Sinclair. Seria ela esmagada por seu poder? Seria manipulada, persuadida a se calar? A voz de Lady Agatha, com seus avisos sobre a sociedade, ecoava em sua mente. Mas junto com o medo, veio a mesma faísca de indignação que a fizera falar na ópera. Ela tinha princípios, uma posição a defender. Ela não seria covarde. Com um suspiro que carregava tanto apreensão quanto uma pontada de excitação perigosa, Lavínia dobrou a carta. Ela sabia que estava entrando na toca do leão, mas seus princípios a impulsionavam. Ela precisava defender sua posição, mostrar a ele que a verdade não tinha preço, e talvez, no fundo, uma parte dela estava curiosa para saber o que aconteceria quando seus olhares se encontrassem novamente, sem a barreira da ópera, sem a distância dos camarotes. O jogo havia mudado, e ela estava pronta para jogar. O ar na residência do Duque Sinclair era pesado com um luxo silencioso. Lady Lavínia Moore sentiu o peso do mármore frio sob seus dedos, enquanto era levada por corredores longos e iluminados por velas. O medo de se tornar uma peça no tabuleiro do Duque ainda a apertava, mas a faísca de sua indignação a mantinha firme. Ela não estava ali para ser manipulada. A porta do escritório do Duque se abriu, revelando um espaço imponente. As paredes eram cobertas de madeira escura e estantes repletas de livros antigos, e as janelas altas, sem cortinas, mostravam um pedaço cinzento do céu de Londres. No centro, uma mesa grande e pesada, e atrás dela, o Duque Rafael Sinclair. Ele não se levantou de imediato, mas seus olhos, aqueles olhos azuis intensos, já estavam nela. Rafael Sinclair era mais imponente de perto do que na ópera. Seu traje escuro acentuava a largura de seus ombros e a maneira como ele a observava sem piscar fazia o coração de Lavínia dar um salto descompassado. Ele era a própria imagem do controle, e Lavínia sentiu que estava diante de um muro de pedra. Lady Lavínia, ele disse, sua voz baixa e firme, sem um pingo da formalidade vazia que ela esperava. Era uma voz que parecia exigir atenção, que envolvia o ar e a fazia sentir-se pequena e, ao mesmo tempo, estranhamente atraída. Obrigado por aceitar meu convite. Lavínia não respondeu de imediato. Ela sentiu a eletricidade entre eles, a tensão de seus olhares. Ele se levantou então com um movimento lento e calculado e deu um passo.
Aquele único passo fez o ar rarear. A proximidade, mesmo que ainda distante, era palpável. Duque Sinclair, ela conseguiu dizer, sua própria voz soando mais fraca do que queria. Não creio que haja muito a agradecer. Sua carta era mais uma ordem do que um convite. Um canto da boca do Duque se curvou minimamente, quase um sorriso, mas sem alegria. Sua ousadia na ópera, Lady Lavínia, exigia uma resposta e uma discussão sobre as implicações de suas palavras. Lavínia sentiu o calor subir ao seu rosto. Minhas palavras eram a verdade, Duque. O decreto que o senhor apoiou é injusto. Ele prejudica pessoas simples, famílias que mal conseguem sobreviver. Ele caminhou até a janela, virando as costas para ela por um momento. Lavínia sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que era uma falsa sensação de segurança. Ele se virou novamente, os olhos fixos nela, e ela sentiu a intensidade de seu olhar de novo, perturbando-a. Lady Lavínia, ele começou, e sua voz agora era polida, quase fria. A política de um reino é complexa. Há muitos fatores a considerar, muitos interesses em jogo. O decreto foi uma medida necessária para garantir a estabilidade econômica de certas regiões. É uma decisão que afeta o bem maior, não apenas alguns poucos indivíduos. Ele usou palavras bonitas, palavras que soavam lógicas e corretas, mas Lavínia sentiu a falsidade nelas. Era um disfarce, uma parede de palavras que escondia algo mais. Ela sentiu um frio na barriga. Ele estava escondendo algo e estava tentando manipulá-la com essa fala bonita. O bem maior não deve ser construído sobre a miséria de ninguém, Duque, ela retrucou, sua voz mais forte agora, impulsionada pela frustração. Não posso aceitar que se justifique a injustiça com a desculpa da estabilidade. Rafael deu mais um passo e agora estava mais perto, a mesa entre eles a única barreira. Seus olhos vasculharam o rosto dela, demorando-se em seus lábios, em sua testa franzida. Lavínia sentiu a respiração suspensa, o coração batendo rápido no peito. Havia algo em seu olhar que ia além da discussão política, algo que a fazia se sentir exposta, vista de uma maneira que ninguém jamais a vira. Ele não respondeu imediatamente. Apenas a observou, e aquele olhar durou um segundo a mais do que o confortável. Era um olhar de poder, de avaliação, de um homem que estava acostumado a ter controle sobre tudo e que agora encontrava algo que o desafiava. Lavínia sentiu uma mistura estranha de medo e um fascínio intenso. Ele estava ali, tão perto, com todo o seu poder, e ela estava ali, desarmada, mas ainda assim firme. Você é uma mulher com princípios fortes, Lady Lavínia, ele disse, a voz ainda baixa, mas com um tom que a fez arrepiar. Isso é raro e talvez perigoso. Lavínia não recuou. Seus olhos encontraram os dele, e ela sentiu a força de sua própria resolução. Ele a estava testando, e ela não iria quebrar. Ela sabia que ele não tinha revelado a verdade, que suas palavras eram apenas uma fachada, um disfarce. Mas, mesmo assim, a maneira como ele a olhava, a tensão no ar, fazia-a sentir que aquele encontro era muito mais do que uma simples discussão sobre um decreto. Era o começo de algo. Mesmo depois do encontro tenso no escritório do Duque, a questão do decreto não saía da cabeça de Lady Lavínia. As palavras bonitas de Rafael não a enganaram. Havia algo mais, algo escondido, e sua intuição insistia que a verdade era muito mais feia do que ele deixava transparecer. Ela sentia que não podia simplesmente aceitar aquela explicação vazia. Sua curiosidade, misturada com sua teimosia, a empurrava para a frente. Lavínia começou a prestar mais atenção nas conversas nos salões, a ler os jornais com um olhar diferente. Ela perguntava discretamente, com a desculpa de entender melhor os assuntos do parlamento. Uma fachada que mal escondia seu verdadeiro interesse. E foi assim que, aos poucos, um nome começou a surgir nas entrelinhas, sussurrado em cantos, ligado ao decreto injusto, Barão Kettering. Um investidor, diziam, com muita influência e ainda mais dinheiro. O nome soava pesado, quase um aviso. Enquanto isso, a cidade de Londres parecia vibrar com a tensão que cercava o Duque Rafael Sinclair. Lavínia o via de longe em alguns eventos sociais, ouvia comentários sobre ele.
Sua reputação de mestre em conseguir o que quer estava sendo posta à prova. Ele era visto em reuniões fechadas, em conversas sérias com ministros e grandes banqueiros. Mesmo à distância, era possível perceber a mudança sutil em sua postura. Ele ainda era o duque poderoso, mas havia uma rigidez em seus ombros, um peso em seus olhos que não estava lá antes. Sua expressão, sempre tão controlada, às vezes parecia um pouco mais tensa, como se ele estivesse segurando algo muito pesado por dentro. Lavínia sentia isso, quase como se o ar ao redor dele estivesse mais denso, carregado de algo não dito. E então, as provocações começaram. Não eram flores, nem cartas de amor. Eram coisas sutis, quase imperceptíveis para a maioria, mas que para Lavínia eram como pequenos choques elétricos. Um dia, um livro sobre as leis da terra apareceu em sua mesa, enviado sem bilhete, mas com a marca do duque na capa. Outro dia, um comentário irônico sobre um artigo de jornal que ela havia lido, entregue por um mensageiro com um olhar que parecia saber de algo. Lavínia sentia o sangue subir ao rosto cada vez que algo assim acontecia. Ele estava jogando com ela. Ele estava observando, atestando. Não era uma reprimenda social, não mais. Era algo mais pessoal, mais perigoso. Ele queria que ela continuasse pensando nele, que continuasse a se questionar. A cada provocação, ela sentia um misto de irritação e uma curiosidade inegável. Era como se ele estivesse sussurrando em seu ouvido, chamando-a para um jogo que ela não entendia, mas que a atraía com uma força estranha. Uma noite, enquanto lia o livro de leis que ele enviara, Lavínia sentiu um arrepio. Ela percebeu que aqueles pequenos gestos não eram apenas para provocá-la, eram para mantê-la perto, para que ela continuasse a pensar nele, a buscar respostas. Ele estava plantando sementes em sua mente, e ela, contra sua vontade, estava começando a regá-las. A tensão entre eles era como uma corda esticada, invisível, mas vibrante. Ela se perguntava o que mais ele esconderia por trás daquela máscara de poder e controle, e o que mais ele queria dela. O salão de baile da Condessa de Ashworth brilhava como um céu estrelado, com os lustres de cristal jogando luzes douradas sobre os vestidos elegantes e os ternos escuros. A música suave da orquestra tentava abafar o zumbido constante das conversas, mas Lavínia mal ouvia. Seus olhos inquietos percorriam a multidão, ainda em busca de respostas sobre o decreto. Ela se sentia como uma detetive secreta em seu próprio jogo, e a cada sussurro, a cada olhar, a teia parecia se apertar. Foi então que ela ouviu. Barão Kettering. Ele estava perto da mesa de ponche rindo com um grupo de homens. Lavínia notou a maneira como seus olhos eram frios, mesmo quando ele sorria, e como seu aperto de mão parecia um pouco forte demais, quase possessivo. Havia algo nele que não a agradava. Uma energia calculista que parecia sugar a alegria do ambiente. Ela já tinha ouvido sobre ele, o investidor, o homem que se beneficiava do decreto. E então, o Duque Rafael Sinclair entrou no salão. Como sempre, sua presença era como uma onda de choque silenciosa. As conversas diminuíram, os olhares se voltaram para ele. Ele estava impecável em seu terno escuro, e sua postura era a de um rei. Lavínia sentiu o velho arrepio subir por sua pele. Um misto de irritação e uma atração teimosa. Seus olhos se cruzaram por um segundo, e o ar pareceu vibrar. A intensidade do olhar dele durou apenas o tempo de um piscar, mas foi o suficiente para fazer o coração de Lavínia bater mais rápido. Rafael se moveu pelo salão com a facilidade de um predador, cumprimentando aqui e ali, mas sem realmente parar. Ele se aproximou do grupo onde Kettering estava. Lavínia sentiu a tensão antes mesmo de ver a interação. Era como se o ar ficasse mais pesado, mais denso. Ela os observou, disfarçadamente, fingindo ajustar sua luva. Kettering, ao ver o duque, endireitou os ombros, e um sorriso estranho, quase presunçoso, surgiu em seus lábios. Ele se inclinou para Rafael e sussurrou algo, um gesto que parecia íntimo demais para ser apenas cordial. Rafael assentiu, sua expressão ainda controlada, mas Lavínia notou o pequeno aperto em sua mandíbula, quase imperceptível. Kettering então colocou a mão no ombro do duque, um toque rápido,
mas que Lavínia sentiu como uma provocação. Não era um toque de amizade, era um toque de poder. Como se Catherine estivesse mostrando a todos, e especialmente a Rafael, que ele tinha algum tipo de controle. Os olhos de Catherine brilhavam com uma malícia velada, enquanto ele falava com o Duque, e Rafael apenas o ouvia, sua cabeça levemente inclinada. Aquele momento, aquele sussurro, aquele toque, fez a intuição de Lavínia gritar. Não era só política, não era só dinheiro. Havia algo mais profundo, algo pessoal entre aqueles dois homens. O decreto, que antes parecia um mero erro de julgamento de Rafael, agora parecia a ponta de um iceberg muito maior. Havia uma injustiça, sim, mas também um segredo, e Catherine estava envolvido de uma maneira que lhe dava uma vantagem assustadora sobre o Duque. Rafael, então, afastou-se ligeiramente de Catherine, com um movimento quase imperceptível, mas Lavínia, que tinha os olhos treinados para cada nuance do Duque, notou. E foi nesse instante que, por um segundo, a máscara de controle de Rafael escorregou. Seus olhos, que antes eram muralhas, mostraram um lampejo de algo que Lavínia não esperava. Cansaço, talvez, ou até mesmo um breve vislumbre de desespero. Ele respirou fundo, quase um suspiro inaudível, e seus ombros pareceram carregar um peso invisível. Foi tão rápido, tão fugaz, que qualquer outra pessoa teria perdido. Mas Lavínia não perdeu. Ela sentiu um choque. Aquele homem, o Duque Rafael Sinclair, mestre do controle, o homem que parecia feito de pedra, tinha acabado de mostrar uma fraqueza. Aquilo plantou uma semente de dúvida em sua mente. Seria ele apenas um tirano frio, como ela pensava? Ou seria ele também uma vítima preso em uma teia de algo que ela ainda não entendia? Lavínia sentiu um formigamento estranho no peito. A irritação ainda estava lá, mas agora vinha misturada com uma pontada de curiosidade e, por que não dizer, uma preocupação inesperada. O jogo havia mudado novamente. Ela não estava apenas desafiando um homem poderoso, ela estava testemunhando a luta silenciosa de um homem, que talvez fosse tão prisioneiro quanto as famílias que o decreto prejudicava. E sem que ela percebesse, seu próprio coração já estava mais envolvido do que ela jamais imaginaria. A imagem do Duque Rafael Sinclair, com aquele lampejo de cansaço nos olhos, não saía da cabeça de Lady Lavínia. Nem o sorriso presunçoso do barão Kettering. O salão de baile, com toda a sua beleza, parecia agora um palco onde jogos perigosos eram jogados, e ela sentia que estava no meio de tudo. Sua mente voltou para o seu medo mais antigo, aquele que a impulsionou a falar na ópera, o temor de se tornar apenas uma peça. Ela já tinha visto isso acontecer. Lembre-se de Lady Clara, que casou-se com um conde velho e rico. A princípio, os olhos dela brilhavam com a promessa de uma vida confortável. Mas, com o tempo, o brilho se apagou, e Clara se tornou uma sombra, sem voz, sem alegria, apenas a esposa do conde. As risadas dela morreram, e seus sonhos se transformaram em silêncio. Lavínia se lembrava do olhar vazio de Clara, e um arrepio de pavor a percorria. Ela não seria assim. Seus princípios, sua voz, eram tudo o que ela tinha, e ela não os venderia. Não por status, não por dinheiro, não por um duque, por mais intrigante que ele fosse. Sua coragem na ópera não veio de uma arrogância, mas de um medo profundo de perder a si mesma. Do outro lado de Londres, na escuridão suave de seu escritório, o Duque Rafael Sinclair estava absorto em seus próprios pensamentos. A taça de conhaque intocada na mesa de madeira escura, a lareira lançando sombras dançantes nas paredes cheias de livros. Ele pensava em Lavínia, na sua audácia, na sua pureza, e isso o irritava, porque ela, com sua verdade simples, ameaçava tudo o que ele havia construído. Ele se levantou caminhando até a janela, observando as luzes distantes da cidade. Sua família, os Sinclair, era um nome antigo e respeitado, mas nem tudo em sua história era luz. Havia uma mancha, um segredo antigo, um deslize de um ancestral que, se viesse à tona, mancharia o nome da família, destruiria anos de cuidadosa construção de poder e confiança. Era um segredo que não falava de crimes hediondos, mas de uma desonra social da pior espécie.
algo que o tempo havia varrido para debaixo do tapete, mas que Catherine, com sua rede de informações sujas, havia desenterrado. Rafael sentiu um nó no estômago. Catherine não queria apenas dinheiro. Ele queria controle, queria usar o poder do Duque para seus próprios fins sujos. E o segredo da família Sinclair era a arma perfeita. Se a verdade viesse à tona, anos de negociações políticas seriam arruinados. Ele perderia a confiança dos seus pares. A honra de seu nome seria arrastada na lama. Ele temia isso mais do que a morte. Um amor público, uma distração, uma vulnerabilidade como aquela que Lavínia representava, seria um desastre. Ele não podia se dar ao luxo de amar, de ser fraco, de ser humano. A responsabilidade do nome Sinclair era um fardo pesado demais. Lavínia, em seu quarto, sentia o peso de suas próprias convicções. Ela não sabia dos segredos do Duque, mas sentia que havia algo pesado em seus ombros, uma luta interna que o deixava tenso. Ela podia ver além da fachada de controle, percebia a complexidade do homem por trás do título. Seu coração, que antes o julgava como um tirano frio, agora sentia uma pontada de algo mais suave, uma curiosidade que a fazia querer entender. Ela ainda desconfiava, sim, mas a imagem daquele olhar cansado na festa, o suspiro quase inaudível, plantou uma nova semente. Talvez ele também fosse um prisioneiro, embora de um tipo diferente, e essa percepção, por mais pequena que fosse, fez a tensão entre eles vibrar com uma nova e perigosa intensidade. A temporada social de Londres continuava seu ritmo frenético, e Lady Lavínia Moore, apesar de sua relutância, se via arrastada para bailes e jantares. Ela ainda buscava respostas sobre o decreto, e cada evento era uma chance de observar, de ouvir. Foi em um desses jantares na opulenta residência de Lord Cavendish que o barão Catherine se apresentou mais abertamente. Ele era um homem charmoso, com um sorriso fácil e palavras polidas que pareciam escorregar como seda. Seus cabelos eram bem penteados e suas roupas impecáveis. Mas Lavínia, com sua intuição aguçada, percebeu que havia algo frio em seus olhos, um brilho calculista que não combinava com o calor de seu sorriso. Ele era um investidor, diziam, um homem que sabia como conseguir o que queria e que não media esforços para isso. Lavínia o observava de longe, sentindo um arrepio. Ela ouviu conversar com várias pessoas, sempre com uma postura impecável, mas com uma intensidade que a incomodava. Seus ouvidos estavam atentos, e ela notou como o nome de Catherine era sempre sussurrado com um certo respeito, ou temor, nas rodas de conversa. Então o Duque Rafael Sinclair chegou. A sala pareceu ficar em silêncio por um breve instante, todos os olhares se voltando para ele. Sua presença era magnética, quase esmagadora. Ele cumprimentou a anfitriã e, com a mesma gravidade de sempre, começou a percorrer o salão. Lavínia sentiu o coração acelerar, uma mistura da velha irritação e daquela atração perigosa que ele despertava nela. Seus olhos se encontraram por um segundo, e Lavínia sentiu aquele choque elétrico, o ar entre eles vibrando, mesmo com a distância. Ele a sentiu levemente, um gesto quase imperceptível, mas que a fez sentir-se vista, reconhecida, em meio à multidão. Rafael então moveu-se em direção ao barão Catherine. Lavínia prendeu a respiração. A tensão era quase palpável. Catherine, ao ver o Duque, abriu seu sorriso mais amplo, mas Lavínia notou que seus olhos permaneceram frios, quase zombeteiros. Eles trocaram algumas palavras de cortesia, a voz de Catherine um pouco mais alta do que o necessário, fazendo com que alguns ao redor pudessem ouvir. Duque Sinclair, Catherine disse, e havia um tom em sua voz, uma melodia estranha que fazia as palavras parecerem ter um duplo sentido. É sempre um prazer vê-lo, especialmente quando pensamos nos favores antigos que nos unem, não é mesmo? Certos compromissos inquebráveis são a base de nossa sociedade. Ele deu um tapinha leve no ombro de Rafael, um gesto que parecia amigável, mas que para Lavínia, que observava cada movimento, soou como um lembrete, uma ameaça velada. Rafael não reagiu abertamente. Sua expressão permaneceu impassível, a máscara de controle perfeitamente ajustada. Mas Lavínia
percebeu o pequeno endurecimento em sua mandíbula, o leve aperto em seus lábios, tão sutil que só alguém que o observava com a mesma atenção que ela notaria. Era como se as palavras de Catherine tivessem sido um golpe e Rafael estivesse absorvendo o impacto sem mostrar dor. Catherine continuou, sua voz um pouco mais baixa agora, mas ainda com aquele tom insinuante. Espero que o decreto continue a trazer os frutos esperados, Duque. Seria uma pena que algo inesperado viesse a perturbar a paz. Rafael finalmente respondeu, sua voz ainda mais baixa que a de Catherine, quase um sussurro que apenas os dois podiam ouvir. Lavínia se esticou um pouco, tentando captar. Ela não conseguiu ouvir as palavras exatas, mas viu o olhar de Rafael. Não era raiva, não era desespero. Era um olhar de um homem que estava preso, que entendia a ameaça e que a aceitava com uma resignação gélida. Ele apenas assentiu, um movimento quase imperceptível, e se afastou. O pequeno encontro havia durado apenas alguns minutos, mas para Lavínia pareceu uma eternidade. Ela sentiu um calafrio. As palavras de Catherine, os favores antigos, os compromissos inquebráveis, o aviso sutil, tudo se encaixou. Ela havia ouvido falar dos segredos da família Sinclair, sussurros sobre um passado obscuro que o Duque guardava com tanto zelo. Agora, ela tinha certeza. O barão Catherine tinha alguma informação sobre esses segredos e estava usando-a para chantagear Rafael, para garantir que o decreto permanecesse. A imagem de Rafael, com aquele lampejo de cansaço na festa anterior, voltou à sua mente. Ele não era apenas um homem frio e calculista. Ele estava preso sob o controle de Catherine, e o decreto que ela tanto desprezava era a prova da teia que o barão havia tecido. Uma nova onda de emoção a invadiu. Não era mais apenas indignação pela injustiça. Era uma compreensão sombria e uma pontada de solidariedade pelo homem que, apesar de todo o seu poder, parecia estar em suas próprias correntes invisíveis. E, estranhamente, essa percepção fez a tensão entre ela e o Duque, antes um desafio aberto, se transformar em algo mais complexo e perigoso, uma conexão silenciosa de quem entende o fardo do outro. A pressão do barão Catherine começou a se apertar como um laço invisível. Lavínia Moore sentiu isso primeiro nos olhares que a seguiam, mais pesados, mais carregados de julgamento do que antes. As fofocas, antes sobre sua ousadia, agora se tornavam mais venenosas, insinuando que ela era uma mulher imprudente, talvez até uma caçadora de fortunas, usando sua coragem para chamar a atenção de homens importantes. O nome de Catherine não era dito abertamente, mas Lavínia sentia sua sombra por trás de cada sussurro maldoso, de cada sorriso falso. Ele estava usando seus contatos, suas influências, para tecer uma rede de mentiras ao redor dela, tentando isolá-la, desacreditá-la e, Lavínia percebeu, afastá-la do Duque Rafael Sinclair. A cada dia, o cerco parecia se fechar um pouco mais. O decreto, que antes era uma questão de justiça abstrata, agora se tornava pessoal. Catherine estava jogando um jogo sujo, e Lavínia sentia que era uma das peças em seu tabuleiro. Foi em um baile oferecido pela Duquesa de Carlisle que a tensão entre Lavínia e Rafael atingiu um novo patamar. O salão estava lotado, a música alta, e os risos pareciam ecos distantes para Lavínia. Ela estava dançando com um jovem cavalheiro quando seus olhos, sem querer, encontraram os de Rafael do outro lado da sala. Ele estava parado, observando-a. Não era um olhar de reprovação, nem de raiva. Era um olhar que havia de verdade, que parecia perfurar a barreira de fofocas e acusações. A intensidade de seus olhos azuis fez o coração de Lavínia pular, e ela sentiu o ar rarear ao seu redor. Minutos depois, um mordomo se aproximou dela, com a voz baixa. Lady Lavínia, o Duque Sinclair a convida para a próxima dança. Lavínia sentiu um arrepio. Ela não podia recusar sem causar um escândalo ainda maior. E, para ser sincera, uma parte dela, aquela parte perigosa e curiosa, queria estar perto dele. Com um aceno formal para seu atual parceiro, ela caminhou em direção a Rafael, sentindo cada olhar no salão se fixar neles. Quando a mão forte e quente de Rafael
tocou a dela para guiá-la à pista de dança. Lavínia sentiu um choque elétrico percorrer seu braço. Seus dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário, e ela sentiu a respiração suspensa em seu peito. Ele a puxou para perto, e a proximidade de seus corpos, mesmo através das roupas, era inegável. Lavínia sentiu o cheiro limpo e masculino dele, uma mistura de alfazema e algo mais profundo que a fez sentir-se tonta. Lady Lavínia, ele murmurou, sua voz baixa e rouca apenas para ela. Parece que estamos fadados a nos encontrar nestes palcos sociais. Parece que sim, Duque, ela respondeu, sua voz um pouco trêmula. Ela ergueu os olhos para ele e viu a intensidade de seu olhar. Havia uma luta ali, um controle férreo que ele mantinha sobre si mesmo, mas que ela podia sentir. Ele a estava avaliando, e ela sentia a força de sua presença, o poder que ele exercia sem precisar de palavras. A dança era lenta, e cada movimento parecia calcular a distância entre eles. Rafael a conduzia com uma firmeza que a fazia sentir-se ao mesmo tempo indefesa e estranhamente segura. Ela sentia a energia dele, o controle em seus dedos, e uma mistura perigosa de medo e fascínio a invadia. Ela queria perguntar sobre Catherine, sobre o segredo, sobre o peso em seus olhos, mas as palavras não vinham. A barreira do segredo dele ainda estava ali, intransponível. Os boatos sobre a senhora, ele começou, sua voz um pouco mais grave, são infundados. Lavínia sentiu um calor no rosto. E o senhor se importa com o que dizem, Duque? Ele não sorriu. Eu me importo com a verdade, Lady Lavínia, e com as pessoas que a buscam. Seus olhos se aprofundaram e por um instante, Lavínia sentiu que ele estava a ponto de revelar algo, de quebrar a fachada. Mas então, a máscara de controle voltou e ele apenas apertou um pouco mais a mão dela. Mas há jogos que são perigosos demais para se jogar sozinha. A dança terminou. Quando ele a soltou, o calor de sua mão permaneceu em sua pele. Lavínia sentiu um frio no estômago. As palavras dele eram um aviso, uma pontada de preocupação disfarçada em formalidade. Ele não estava apenas falando sobre ela. Ele estava falando sobre os dois. Ao se afastar dele, Lavínia sentiu o peso do cerco se fechando. Catherine não estava apenas tentando arruinar sua reputação. Ele estava tentando isolá-la, talvez para atingir Rafael. Ela era um alvo agora, não apenas por sua ousadia, mas por sua crescente e inegável conexão com o Duque. O jogo havia se tornado pessoal para Catherine, e isso significava que se tornaria ainda mais perigoso para ela e para Rafael. Ela sentiu que suas posições sociais, antes tão distintas, estavam agora interligadas por essa sombra crescente, unindo-os em uma luta que ainda não havia sido declarada. O jardim de inverno da Duquesa de Richmond estava repleto de flores exóticas e risos sussurrantes, mas para Lady Lavínia Moore, o ar parecia pesado com segredos e julgamentos. As fofocas sobre sua ousadia na ópera e mais tarde sobre sua crescente proximidade com o Duque Sinclair haviam se transformado em farpas venenosas. Ela sentia os olhares das damas mais velhas, os sorrisos forçados dos cavalheiros. Catherine não precisava falar para que suas mentiras se espalhassem. A sombra dele era sentida em cada canto, tentando minar sua reputação, transformá-la na mulher imprudente que ninguém levava a sério. Lavínia estava perto de uma fonte, fingindo admirar a orquídea mais rara, quando ouviu uma voz por perto. Era o barão Catherine. Ele estava conversando com Lady Pembroke, uma mulher conhecida por sua língua solta. Lavínia tentou se afastar, mas as palavras de Catherine flutuaram até ela, claras e cruéis. É uma pena que certas damas confundam ousadia com uma. Já é falta de decoro, Catherine disse, e mesmo sem olhar para ela, Lavínia sabia que ele estava falando dela. Há rumores, minha cara Lady Pembroke, sobre a origem de certas informações que circulam. Dizem que a Lady Lavínia tem o hábito de embelezar a verdade para seu próprio benefício, ou pior, de criar suas próprias histórias para chamar a atenção. Lady Pembroke soltou um "oh" chocado, e Catherine continuou, sua voz suave como veneno. Não me surpreenderia se a jovem Lady estivesse por trás daquele pequeno mal-entendido
sobre a joia desaparecida da Condessa de Ashford, não acha? Tão desejosa de ser o centro das atenções que talvez não veja os limites do que é aceitável. Lavínia sentiu o sangue gelar. A joia desaparecida? Aquilo era uma mentira descarada, uma acusação grave que poderia arruinar sua reputação para sempre. Seu coração começou a martelar no peito, e a raiva se misturou com um medo paralisante. Ela sentiu todos os olhares se voltarem para ela, os sussurros aumentando de volume. Sua respiração ficou presa na garganta. Era o ataque que ela esperava, mas não daquela forma tão cruel e direta. Nesse instante, uma voz baixa e firme cortou o ar, não alta, mas com uma autoridade que fez o burburinho cessar. Barão Kettering, disse o Duque Rafael Sinclair, surgindo de trás de uma fileira de samambaias. Sua presença era imponente, e Lavínia sentiu um arrepio. Ele estava ali. Ouvi seu comentário sobre a joia da Condessa de Ashford. É interessante, pois a Condessa me informou pessoalmente que a joia foi encontrada esta manhã, esquecida no fundo de um baú antigo em seu próprio quarto. Kettering empalideceu, seu sorriso vacilando. Ora, Duque, eu não sabia. Apenas ouvi os boatos e... Boatos! Rafael o interrompeu, sua voz ainda baixa, mas com um tom de aço que não admitia réplica. Seus olhos azuis encontraram os de Kettering, e o barão recuou um passo, a arrogância sumindo de seu rosto. São ferramentas perigosas, barão, especialmente quando usadas para atacar a reputação de uma dama sem fundamento. Então Rafael virou-se para Lavínia. Seus olhos a encontraram, e Lavínia sentiu um choque de emoção. Ele estava a defendendo. Ele a estava protegendo. Ele deu um passo em sua direção, e a proximidade dele fez o ar rarear. O cheiro de alfazema e terra molhada o envolvia, uma mistura inebriante que a fez sentir-se tonta. Lady Lavínia, ele disse, sua voz tão baixa que apenas ela podia ouvir, um sussurro que roçou sua pele. Ele estendeu a mão e seus dedos fortes e quentes tocaram de leve o cotovelo dela. Era um toque que durou 1 segundo a mais do que o necessário. Um toque elétrico que a fez prender a respiração. Está tudo bem. Lavínia sentiu a força dele, o controle que ele exercia não apenas sobre a situação, mas sobre ela. Uma mistura de medo e um fascínio intenso a invadiu. Ela sentiu que ele a estava puxando para perto, para dentro de sua aura de poder, onde ela estaria segura, mas também completamente sob seu domínio. Os olhos de Rafael, tão próximos, vasculharam o rosto dela, e Lavínia sentiu-se completamente exposta. Eu não sei como agradecer, ela murmurou, sua voz quase inaudível. Ele apertou levemente o cotovelo dela, e seus olhos se aprofundaram, um brilho de algo que ela não conseguia decifrar. Não há necessidade, Lady Lavínia. A verdade sempre encontra seu caminho. Ele fez uma pausa, e sua voz baixou ainda mais, quase um rosnado suave. Há coisas que as pessoas não entendem. Motivos ocultos. Segredos que são pesados demais para serem carregados sozinhos. Lavínia sentiu um arrepio. Ele estava falando sobre o segredo, o que Kettering usava contra ele. Por um instante, ela viu um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos, uma fenda na muralha que ele construía. Ela sentiu que ele estava a ponto de confiar nela, de derramar o peso que carregava. Seus lábios se entreabriram, como se ele fosse revelar tudo. Mas então, como um raio que desaparece, a fenda se fechou. A máscara de controle voltou a seu lugar. Os olhos dele endureceram. Ele recuou tirando a mão do cotovelo dela, e a distância, por menor que fosse, pareceu aumentar em milhas. Mas esses são assuntos para outro momento, não é? Ele disse, sua voz voltando ao tom formal, embora ainda com um calor subjacente. O importante é que sua honra está intacta, Lady Lavínia. Ele se virou para Kettering, que ainda estava pálido e desconfortável. Com licença, barão, tenho outros assuntos a tratar. E com um aceno de cabeça para Lavínia, que ainda estava paralisada, ele se afastou, deixando para trás o rastro de sua presença e a tensão que ele havia dissipado. Lavínia observou-o ir, sentindo o vazio onde sua mão estivera. A desconfiança ainda estava lá, um nó em seu estômago.
Ele não havia revelado seu segredo, não havia confiado completamente nela. Mas, ao mesmo tempo, um choque de reconhecimento a atingiu. Aquele homem, o duque frio e calculista, havia se arriscado para protegê-la. Ele havia desafiado Catherine, o homem que o chantageava por ela. Uma nova compreensão começou a florescer em seu peito. Rafael não era apenas ambição. Havia um lado honrado nele, complexo, um homem que agia por algo mais profundo do que a mera busca por poder. Ele estava preso, sim, mas era um homem que, mesmo assim, estendia a mão para protegê-la. E essa percepção, por mais perturbadora que fosse, fez com que a tensão entre eles, antes um duelo de vontades, se transformasse em uma intrincada dança de sentimentos, de fascínio e de uma curiosidade que a estava arrastando para mais perto dele do que ela jamais imaginaria. A tarde em Londres parecia tão cinzenta quanto o humor de Lady Lavinia Moore. Ela havia sido chamada à residência do Duque Sinclair novamente, um convite que soava mais como uma intimação. A tensão com o Barão Catherine estava no ar, e o Duque, ela sabia, a havia protegido no jardim de inverno. Mas o segredo que ele carregava, aquela barreira invisível, ainda a separava dele, mantendo-a em um estado de irritação e curiosidade. O mordomo a conduziu ao escritório do Duque, o mesmo cômodo imponente onde se encontraram pela primeira vez. O Duque já virá, Lady Lavínia. Por favor, aguarde. Lavínia assentiu, sentindo o ar pesado de livros e madeira. Enquanto esperava, seus olhos curiosos percorreram o ambiente. Ela parou diante de uma escrivaninha antiga, de madeira escura e brilhante. Havia uma pilha de papéis bem arrumada, mas um detalhe chamou sua atenção. Um canto de papel, amassado e com uma caligrafia nervosa, espreitava de debaixo de um peso de mármore. Uma pontada de culpa a atingiu, mas a curiosidade foi mais forte. O decreto, Catherine, o Duque, algo a impulsionava. Com um movimento hesitante, ela espiou o papel. Eram anotações. O nome de Catherine apareceu várias vezes, junto com datas e somas de dinheiro. E então, uma frase a fez prender a respiração, gelando o sangue em suas veias. O Sinclair, a antiga desonra. Catherine tem as provas. O que está fazendo, Lady Lavínia? A voz de Rafael cortou o silêncio como um chicote. Lavínia deu um pulo, o papel amassado ainda em suas mãos. Ela se virou, o rosto pálido. Rafael estava parado na soleira da porta, os olhos azuis escuros fixos nela, uma mistura de fúria e algo mais, um desespero quase invisível em sua expressão. Ele não precisava perguntar. Ele sabia o que ela tinha lido. Lavínia sentiu o coração martelando no peito, a garganta seca. Eu vi, ela murmurou, sentindo-se pequena, mas ao mesmo tempo, uma onda de indignação a atingiu. Desonra? O que Catherine tem contra sua família? É por isso que o senhor defende aquele decreto cruel? Rafael fechou a porta atrás de si com um baque surdo e o som reverberou no escritório silencioso. Ele caminhou lentamente em direção a ela, cada passo pesado, calculado. Lavínia sentiu que estava encurralada, mas não desviou o olhar. A proximidade dele era esmagadora, e ela sentiu o cheiro dele, a mistura de alfazema e o cheiro forte de papel e tinta. Ele estendeu a mão e, por um segundo, Lavínia pensou que ele tiraria o papel dela à força, mas ele apenas a pegou suavemente, sem raiva, e o soltou sobre a mesa. Seus olhos, antes furiosos, agora tinham uma profundidade que a fez tremer. Sim, Lady Lavínia, ele disse, sua voz baixa e rouca, sem controle, algo que ela nunca tinha ouvido antes. Era a voz de um homem que estava no limite. É por isso. É o segredo da minha família. Um erro de um ancestral. Uma mancha que foi varrida para debaixo do tapete há gerações. Ele se aproximou mais, e Lavínia sentiu o calor do corpo dele, a tensão que emanava dele. Ele estava tão perto que ela podia sentir sua respiração em seu rosto. Seus olhos a prendiam, e ela sentiu a intensidade avassaladora de sua presença. Não é sobre crimes hediondos, ele continuou, a voz quase um sussurro. É sobre desonra social, um escândalo que, se exposto, arruinaria meu nome, meu legado, anos de trabalho para manter a honra dos Sinclair. Catherine tem as provas.
Ele tem as cartas, os documentos. Ele me chantageia. O decreto. O decreto é o preço do meu silêncio, da proteção do meu nome e da minha família. Lavínia sentiu um choque profundo. O ar pareceu sair de seus pulmões. A raiva que ela sentia por ele, o julgamento de seu coração, tudo se desfez em um instante. Ela viu o peso em seus ombros, a solidão que o envolvia, a luta diária para manter aquela máscara de controle. Ele estava preso. Ele era um prisioneiro, tanto quanto as famílias que o decreto prejudicava. Seus olhos se encheram de uma emoção que ela não esperava. Compreensão. E com a compreensão veio uma onda de solidariedade. Ele estava ali, vulnerável como ela nunca imaginou, revelando um segredo que poderia destruí-lo. O poder que ele exercia sobre ela com sua presença não era mais apenas de domínio, mas de uma atração por sua honestidade em meio à sua fraqueza. Lavínia começou, sua voz embargada. Ela estendeu a mão e seus dedos tocaram levemente o braço dele, um toque acidental que pareceu elétrico, que ligou os dois de uma maneira que nenhuma palavra poderia. Duque, eu sinto muito. Rafael a olhou, e Lavínia viu a surpresa em seus olhos, a incredulidade de que ela, a mulher que o desafiou, pudesse sentir pena ou algo mais. Ele não se afastou. Aquele toque, aquela proximidade, era um laço, uma conexão que se formava no meio da adversidade. O conflito interno de Lavínia, seu medo de se tornar uma peça, diminuiu. Ela não o via mais como o tirano frio, mas como um homem preso, forçado a escolhas terríveis. E, estranhamente, nesse momento de vulnerabilidade compartilhada, algo mais terno começou a florescer entre eles, uma faísca de afeto que prometia mudar tudo. Com a verdade exposta, o escritório do Duque Sinclair se tornou um refúgio de urgência. Lady Lavínia Moore sentiu o calor subir ao seu rosto, não mais de raiva, mas de uma compreensão que a abalou. Rafael, parado ali, vulnerável em sua força silenciosa, não era o tirano que ela imaginara. Ele era um homem preso, lutando por sua família. A raiva de Lavínia deu lugar a uma solidariedade que a surpreendeu, e a mão que ela estendera para tocar o braço dele, um toque acidental, agora parecia um pacto silencioso, uma ligação elétrica que os unia na adversidade. Não podemos deixar que Catherine vença, Lavínia disse, sua voz mais firme agora, impulsionada por uma nova resolução. Seus olhos encontraram os de Rafael, e ela viu ali um reconhecimento, uma gratidão que a fez sentir um arrepio. Precisamos de um plano. Rafael assentiu, a tensão em seu rosto um pouco mais leve, mas ainda presente. Sim, precisamos, e sua mente afiada, Lady Lavínia, será de grande ajuda. E assim, uma aliança inegável começou a se formar. As noites no escritório do Duque se tornaram longas, preenchidas por sussurros e a luz suave de velas. Lavínia e Rafael se sentavam à mesa pesada, cercados por mapas, documentos e anotações. A cada hora que passava, o véu que os separava parecia diminuir. Lavínia mergulhava nos papéis com uma paixão que Rafael observava com fascínio. Sua inteligência era como um farol, iluminando detalhes que ele, em sua própria preocupação, talvez tivesse deixado escapar. Ela questionava, apontava falhas, sugeria abordagens com uma clareza que o surpreendia. Ele, por sua vez, revelava sua astúcia, a maneira como as engrenagens da política se moviam, os pontos fracos de Catherine, os aliados em potencial. Se conseguirmos provar que Catherine usou o decreto para desviar fundos de forma ilícita, além da chantagem, Lavínia ponderou uma noite, apontando para um trecho de um documento. Ele não terá mais como se esconder por trás de seu dinheiro. Rafael a observava, um brilho de admiração em seus olhos azuis. A luz das velas brincava em seu rosto, acentuando as linhas de cansaço, mas também a determinação. É um risco, ele murmurou, sua voz baixa e pensativa. Mas um risco que vale a pena correr. A proximidade forçada pela situação era um campo de energia silencioso. Lavínia sentia o calor do corpo dele ao seu lado, a maneira como ele se inclinava para ouvir suas ideias, o cheiro de alfazema e papel antigo que o envolvia. Às vezes,
Suas mãos se tocavam por acaso sobre os documentos, um choque elétrico que a fazia prender a respiração, o coração batendo rápido no peito. Ela sentia a força dele, o controle que ele exercia sobre si mesmo, e uma mistura de medo e um fascínio intenso a invadia. Ela o via lutar. Via o peso em seus olhos quando ele falava dos segredos da família, a maneira como sua mandíbula se apertava, a força silenciosa que o impedia de desabar sob o fardo. Lavínia começou a admirar sua dedicação ao dever, a honra que o fazia suportar tanto por seu nome. Ele não era apenas um homem poderoso. Era um homem de princípios, mesmo que eles o tivessem levado a escolhas difíceis. E Rafael, por sua vez, estava encantado. A inteligência aguçada de Lavínia, sua coragem em desafiá-lo publicamente e, agora, sua integridade em ajudá-lo mesmo depois de descobrir a verdade embaraçosa. Ela não o julgava mais com a mesma dureza, mas o via como um aliado, um igual. Ele sentia a eletricidade entre eles, a maneira como os olhares dela se aprofundavam nos dele e a respiração dela suspensa em momentos de tensão. Precisamos de alguém que possa nos ajudar a encontrar mais provas, Lavínia disse uma noite, seus olhos fixos em um nome na lista de Catherine. Alguém que não tenha medo dele. Rafael a olhou e um pequeno sorriso quase imperceptível tocou seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de um reconhecimento profundo. Você é essa pessoa, Lady Lavínia, ele disse, sua voz um sussurro. Você é a única que não tem medo. Naquela noite, enquanto as primeiras luzes da manhã espreitavam pelas janelas, Lavínia sentiu uma mudança. O que os unia não era mais apenas uma aliança contra um inimigo. Era algo mais terno, mais perigoso, uma atração que se aprofundava a cada olhar trocado, a cada toque acidental. Eles estavam construindo uma ponte de confiança, tijolo por tijolo. E no processo, estavam descobrindo uma conexão que ia muito além da estratégia, um afeto que estava florescendo na tempestade que Catherine havia criado. A cumplicidade de Lady Lavínia Moore e do Duque Rafael Sinclair não demorou a ser notada. As longas horas passadas no escritório do Duque, as conversas sussurradas em eventos sociais, a maneira como os olhos dele a buscavam na multidão, tudo isso alimentava uma nova onda de fofocas em Londres. Não eram mais apenas sobre a ousadia de Lavínia, mas sobre a impropriedade de seus encontros, sobre a conexão perigosa entre a jovem de princípios e o duque poderoso. Lavínia sentia o peso de cada olhar, o zumbido de cada sussurro, mas, estranhamente, não a enfraquecia. A cada dia, a presença de Rafael ao seu lado, mesmo que silenciosa, a fazia sentir-se mais forte, mais certa de que estavam no caminho certo. Barão Catherine, com seus olhos frios e calculistas, percebeu que havia perdido seu controle sobre o duque. A união de Lavínia e Rafael, antes impensável, era agora uma ameaça clara aos seus planos. Catherine intensificou suas ameaças, não diretamente a eles, mas através de seus contatos. As rodas sociais de Londres começaram a espalhar histórias ainda mais venenosas, não apenas sobre a reputação de Lavínia, mas sobre a imprudência do duque em se associar a ela, sugerindo que ele estava perdendo o juízo por causa de uma mulher. Era um jogo sujo, e Catherine estava usando a opinião pública como sua arma mais afiada. Ele queria isolá-los, desacreditá-los e fazer com que a sociedade os virasse as costas. Mas a união que se forjava na adversidade era mais forte que qualquer fofoca. Em vez de separá-los, a pressão externa os unia ainda mais. Lavínia se via buscando o olhar de Rafael em cada sala, e ele, por sua vez, parecia procurar a força e a inteligência dela em cada decisão. Uma noite, enquanto revisavam alguns documentos no escritório, um mapa antigo se desenrolou sobre a mesa, e as mãos de Lavínia e Rafael se encontraram por um instante sobre o papel. Não foi um toque acidental como os outros. Foi um toque que durou um segundo a mais. Um calor que se espalhou pelo braço de Lavínia, fazendo seu coração bater mais rápido. Ela ergueu os olhos e os de Rafael estavam fixos nos dela, a intensidade ali tão palpável que a fez prender a respiração. Era um olhar que via a alma dela, que entendia seus medos e suas forças. "Estamos perto, Lady Lavínia", ele sussurrou, sua voz baixa e rouca,
um som que parecia envolver o ar ao redor dela. Catherine não terá mais onde se esconder. Lavínia sentiu um arrepio. Não era apenas a emoção da vitória que se aproximava, era a proximidade dele, a maneira como seus olhos aprendiam a química que vibrava entre eles. Aquele homem, antes uma muralha de gelo e controle, agora era uma presença que a atraía com uma força magnética. O respeito que ela sentia por sua honra e sua luta silenciosa havia se transformado em algo mais terno, algo mais perigoso. Ela se pegava pensando nele em momentos inusitados, imaginando o calor de sua mão em sua pele, a profundidade de seus olhos. A cada dia, ela via mais do homem por trás do duque, e cada revelação a cativava mais. Rafael também sentia isso. A cada noite passada com Lavínia, ele se via mais fascinado por sua mente brilhante, sua coragem inabalável. Ele a observava enquanto ela lia, enquanto ela pensava, e sentia uma atração que ia além da admiração. Era um desejo de protegê-la, de tê-la perto, de compartilhar não apenas seus segredos, mas também seus silêncios. Em um momento de pausa, Lavínia o pegou observando-a. Ele não desviou o olhar. Em vez disso, deu um pequeno passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou eletrizado. Ela sentiu seu coração acelerar, a respiração suspensa no peito. Ele não a tocou, mas a proximidade era uma carícia por si só. Lady Lavínia, ele disse, sua voz ainda mais baixa, quase um rosnado. Esta aliança é mais do que eu esperava. Ela sentiu o rubor subir ao rosto. E eu, Duque, eu também. Naquele instante, os dois souberam. Não era apenas uma aliança contra Catherine. Não era apenas respeito. Era algo mais profundo, mais intenso, uma atração poderosa que havia crescido na sombra da adversidade. O que os unia era mais do que a busca pela verdade. Era uma chama que Catherine, em sua tentativa de separá-los, havia, sem querer, atiçado ainda mais. O medo de Lavínia de se tornar uma peça estava se desfazendo, substituído pela certeza de que, com ele, ela seria uma parceira, uma igual, e talvez algo muito mais profundo. A sombra do barão Catherine pairava sobre Londres como uma nuvem escura. Ele sentia o cerco se apertar, a teia que Rafael e Lavínia teciam em torno de suas mentiras. O desespero, disfarçado de fúria, o impulsionava a uma jogada final, a mais audaciosa de todas. Ele sabia que a próxima noite na Ópera Royale, durante a área final, seria o palco perfeito para o seu golpe. Não bastava expor os segredos de Rafael, ele queria aniquilar Lavínia, arruinar sua reputação publicamente, para garantir que o duque se curvasse de vez. Era tudo ou nada, e Catherine estava pronto para queimar a ponte. No escritório do duque Sinclair, a tensão era palpável como o ar antes de uma tempestade. Lavínia e Rafael trabalhavam sob a luz bruxuleante das velas, os documentos espalhados pela mesa como peças de um quebra-cabeça mortal. Ela sentia o coração acelerar a cada nova informação, a cada passo que davam em direção ao confronto final. A gravidade da situação pesava sobre eles, mas também fortalecia a aliança que haviam construído. Ele vai atacar na ópera, Lavínia, Rafael disse, sua voz baixa e firme, mas com um tom que ela nunca tinha ouvido antes, quase um rosnado contido. Seus olhos azuis, geralmente tão controlados, brilhavam com uma mistura de perigo e uma determinação que a fez prender a respiração. Ele tentará não apenas expor a verdade sobre o Sinclair, mas também manchar seu nome. Lavínia sentiu um arrepio. A ameaça era real e muito pessoal. Catherine queria destruí-la para atingir Rafael, mas, estranhamente, o medo não a paralisou. A presença de Rafael ao seu lado, a maneira como ele a olhava, com uma confiança que a enchia de força, a impulsionava. Então é lá que o enfrentaremos, Lavínia respondeu, sua voz mais firme do que esperava. Ela ergueu os olhos para ele e sentiu a intensidade avassaladora do olhar dele. Ele a via não como uma vítima, mas como uma parceira, uma igual. Não podemos recuar agora. Rafael assentiu e um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou seus lábios. Não era um sorriso de alegria, mas de reconhecimento
e um tipo de orgulho que a fez sentir um calor no peito. Ele estendeu a mão, e seus dedos fortes e quentes pousaram levemente sobre os dela, que estavam sobre um mapa antigo. O toque foi um choque elétrico, um juramento silencioso que selava seu compromisso. Precisamos estar preparados para tudo. Ele continuou, sua voz ainda baixa, mas agora com uma ternura subjacente que a fez sentir-se vulnerável e protegida ao mesmo tempo. Seu nome, Lavínia, é tão precioso quanto o meu. Não permitirei que ele seja arrastado na lama. Lavínia sentiu a respiração suspensa. Aquele toque, aquela proximidade, aquele olhar intenso que durava um segundo a mais, eram uma promessa, uma declaração que ia além das palavras. Ele estava ali, com todo o seu poder, com toda a sua devoção, e ela sentia que estava completamente sob seu domínio, mas de uma forma que não a diminuía, mas a elevava. Eles passaram as próximas horas reforçando sua estratégia, cada detalhe sendo discutido, cada possibilidade explorada. A mente de Lavínia, rápida e perspicaz, complementava a astúcia de Rafael. Eles traçaram planos, anteciparam as jogadas de Catherine e prepararam sua própria contraofensiva, uma que não apenas desmascararia o barão, mas também revelaria a verdade sobre os segredos de Rafael de uma maneira que preservaria sua honra. Lavínia sentia a adrenalina correndo em suas veias. Era tudo ou nada. A escolha era entre a segurança e a verdade, entre o dever e o amor que estava silenciosamente florescendo entre eles. Ela sabia que a noite seguinte na ópera seria o teste final, não apenas de sua estratégia, mas de seu próprio coração. E enquanto Rafael se inclinava para apontar um detalhe no mapa, a proximidade de seu corpo, o cheiro dele, a fez sentir que, independentemente do resultado, ela não estava sozinha. Ela estava com ele, e essa certeza era a mais poderosa de todas as armas. A Ópera Royal de Londres brilhava com 1000 luzes, mas o ar daquele salão estava mais carregado do que nunca. A área final se desenrolava no palco, as notas grandiosas da música preenchendo cada canto, embalando a respiração suspensa da plateia. No camarote de Lady Lavínia Moore, ela sentia o coração martelar no peito, um ritmo frenético que parecia acompanhar a melodia. Ao seu lado, Lady Agatha segurava o leque com força, tão nervosa quanto Lavínia. Elas sabiam que Catherine faria sua jogada. No camarote do outro lado, Barão Catherine estava sorrindo. Um sorriso frio, vitorioso, que Lavínia podia sentir através da distância. Ele se inclinou para um dos homens ao seu lado e sussurrou algo, um gesto rápido, quase imperceptível, mas que para Lavínia soou como o badalar de um sino. Ele estava confiante, certo de sua vitória, de que havia encurralado o duque e que a reputação de Lavínia seria esmagada junto com a de Rafael. Então, a música atingiu seu ponto mais alto. A voz da soprano ecoou, poderosa, e foi nesse instante, no auge da área, que aconteceu. O duque Rafael Sinclair se levantou. Não foi um movimento apressado, nem dramático. Foi lento, calculado, mas com uma autoridade que fez o burburinho no salão diminuir até se tornar um silêncio assustado. Ele era uma figura alta e imponente, e todos os olhares se voltaram para ele, desviando-se do palco, da música, da própria ópera. Lavínia sentiu um arrepio. Ele estava ali, pronto. Rafael olhou para o palco, depois para a plateia. Sua voz, quando ele finalmente falou, não foi um grito, mas um som baixo e firme que, por algum mistério da acústica, ecoou por todo o salão, sobrepondo-se à melodia final. O decreto que foi aprovado, ele começou, e Lavínia sentiu o ar sair de seus pulmões. Aquele que prejudica tantas famílias foi imposto sob chantagem. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. Catherine, em seu camarote, empalideceu, seu sorriso sumindo. Rafael continuou, sua voz ganhando força, mas mantendo a calma. O barão Catherine, ele disse, e o nome soou como uma sentença, me chantageou com segredos antigos de minha família, documentos que, se expostos, arruinariam anos de trabalho e o nome do Sinclair. Rafael levantou uma pasta de couro escura. Não havia necessidade de abri-la. O gesto era suficiente. Tenho aqui as provas.
As cartas, os registros de pagamentos, tudo o que o barão usou para me forçar a apoiar sua injustiça. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Ninguém ousava respirar. Catherine estava lívido, seus olhos disparando entre Rafael e a pasta. Por isso, Rafael declarou, sua voz agora um trovão silencioso que ressoou no coração de Lavínia. Eu, Duque Rafael Sinclair, declaro este decreto sem valor. Ele será desfeito imediatamente. A verdade não pode ser vendida, e a justiça não pode ser calada por segredos. O salão prendeu a respiração. Era um ato de coragem sem precedentes, uma vulnerabilidade pública que desafiava tudo o que se esperava de um duque. Lavínia sentiu uma onda de emoção avassaladora. Ele havia feito isso. Ele havia se arriscado por ela, pela verdade, por si mesmo. E então, Rafael virou o rosto. Seus olhos de um azul profundo encontraram os de Lavínia no camarote dela. Não havia palavras, não havia necessidade. O olhar dele era uma tempestade de emoções. Era gratidão, era admiração, era o reconhecimento de tudo o que haviam passado juntos. Mas, acima de tudo, era algo mais. Era uma declaração, uma reivindicação. A intensidade daquele olhar, que durou apenas um segundo a mais do que o confortável, era um fogo que a consumia. Era um eu te escolho, um eu te amo, um você é minha. Ele a viu não apenas a mulher que o desafiou, mas a mulher que o fez ser melhor, que o fez encontrar a coragem de ser livre. A proximidade de seus corpos, mesmo que pela distância de um salão de ópera, era palpável. Lavínia sentiu seu coração expandir no peito, uma mistura de medo e um fascínio intenso que a estava transformando. Ela sentiu cada grama de sua alma ser reivindicada, não com domínio forçado, mas com a honestidade de um homem que a colocava acima de tudo. Naquele olhar em meio ao silêncio chocado da Ópera Royale, o Duque Rafael Sinclair assumiu sua escolha. E assumiu seu amor. Lavínia sentiu o rubor subir ao rosto, as lágrimas querendo vir, mas presas pela força daquele momento. Ela não era mais uma peça no tabuleiro. Ela era a parceira, a paixão, a mulher que o Duque havia escolhido, e ele a reivindicou com um único olhar que incendiou a cidade e o seu coração. O silêncio na Ópera Royale de Londres explodiu em um burburinho ensurdecedor. Catherine, lívido em seu camarote, era agora o centro de olhares de desdém e choque, sua ruína desvendada em meio à grandiosidade da área final. Rafael, em pé, imponente, com a pasta de couro ainda em suas mãos, era a imagem da verdade que finalmente emergia. Lavínia, em seu próprio camarote, sentia o coração bater descompassadamente, as lágrimas brotando nos olhos, mas presas por uma emoção avassaladora. Ele havia feito isso, por ela, pela verdade. As repercussões foram imediatas e dramáticas. Catherine, desmascarado, tentou fugir, mas foi impedido por olhares acusadores e por homens que, antes seus cúmplices, agora se afastavam como de uma peste. Sua reputação, sua fortuna, tudo o que ele havia construído sobre mentiras e chantagens, desmoronou em questão de minutos. O nome do barão Catherine se tornou sinônimo de desonra, um aviso para todos os que ousavam jogar sujo. Para o Duque Rafael Sinclair, o caminho não seria fácil. A sociedade estava em choque. Um duque que expôs seus próprios segredos familiares, que desfez um decreto em público, que desafiou o poder de um barão, era inédito. Ele enfrentaria questionamentos políticos, a fúria dos que o apoiavam antes. Mas, estranhamente, sua honestidade e coragem lhe granjearam um novo tipo de respeito. Ele havia provado que um líder poderia ser forte sem ser implacável, que a verdade valia mais que qualquer segredo. Lavínia mal se lembrava de como saiu da ópera. As mãos de Rafael a guiaram por entre a multidão que se abria para eles. O silêncio que os cercava era quase tão intenso quanto o olhar que ele lhe dirigira. Ela sentia que o mundo havia virado de cabeça para baixo, e ela estava no centro com ele. Horas depois, na biblioteca silenciosa da residência de Rafael, a lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre os livros. Lavínia estava sentada em uma poltrona de veludo, o chá intocado na mesinha.
Rafael estava em pé diante da janela, observando a noite de Londres. O peso da batalha havia sido levantado, mas uma nova tensão, mais doce e perigosa, pairava no ar. Ela sentiu o coração acelerar quando ele se virou. Seus olhos azuis, antes tão fechados, agora a olhavam com uma profundidade que a fazia sentir-se completamente vista. Ele caminhou lentamente em sua direção, cada passo um eco silencioso na sala. Lavínia sentiu a respiração suspensa, o ar rareando à medida que ele se aproximava. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro limpo e masculino de alfazema. Rafael estendeu a mão, e seus dedos fortes e quentes tocaram suavemente o rosto dela, um carinho que fez um arrepio percorrer sua pele. Lavínia, ele sussurrou sua voz rouca, quase um lamento. Eu não sabia que a verdade poderia ser tão libertadora. Eu estava tão preso ao medo, aos segredos. Ele se ajoelhou diante dela, um gesto de vulnerabilidade que a chocou. Mas você me mostrou o caminho. Você me fez ser um homem melhor. Lavínia sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Aquele homem, o Duque Poderoso, estava ali, aos seus pés, se revelando de uma forma que ela jamais sonhara. O medo de ser uma peça, de ser controlada, dissolveu-se como fumaça. Ela o via não como um dominador, mas como um parceiro, um homem que a valorizava por sua verdade, por sua coragem. Rafael, ela murmurou, sua voz embargada pela emoção. Ela estendeu a mão, e seus dedos encontraram os cabelos dele, macios e densos. Eu não o vejo como um tirano. Eu o vejo como um homem de honra, preso por um fardo. E eu sinto que com você, eu não serei apenas uma peça. Serei eu mesma. Ele ergueu o olhar para ela, e a intensidade de seus olhos era uma promessa, uma declaração. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a com uma ternura que a fez tremer. Aquele toque, aquela proximidade, era uma carícia por si só. Uma reivindicação que a preenchia por completo. Você é muito mais que uma peça, Lavínia, ele disse, sua voz um sussurro que roçou sua pele. Você é minha parceira, minha igual, e meu coração. Meu coração é seu. Lavínia sentiu o calor subir ao rosto. A química entre eles era uma chama que Catherine, em sua tentativa de separá-los, havia atiçado ainda mais. Ali, na quietude da biblioteca, livre das amarras do segredo e do medo, eles confirmaram seu amor. Um amor que não nasceu de conveniência ou de paixão cega, mas que havia sido construído sobre a rocha da verdade, do respeito mútuo e da coragem de se mostrarem vulneráveis um ao outro. Ela não tinha mais medo. Com ele, ela estava segura, vista e amada de uma forma que superava todos os seus sonhos. A sociedade londrina, que um dia sussurrou sobre a imprudência de Lady Lavínia e a ousadia do Duque Sinclair, agora murmurava com uma admiração surpreendente. A história do Duque que desfez um decreto, expôs seus próprios segredos e reivindicou seu amor em público, se espalhou como a melodia mais cativante da temporada. O choque inicial deu lugar a uma onda de respeito, e as conversas nos salões, antes tão superficiais, ganharam um novo tom. Quem ousa falar a verdade conquista respeito e corações. Essa frase, antes apenas uma ideia de Lavínia, agora ressoava em cada canto, inspirando um novo ideal para a alta sociedade. A união de Lavínia e Rafael não era vista apenas como um casamento, mas como um testemunho vivo. Ela, a mulher que se recusava a ser uma peça, havia encontrado um parceiro que a valorizava por sua essência. Ele, o Duque poderoso e solitário, havia encontrado a coragem de ser vulnerável, de ser humano. E, em troca, ganhou um amor que o libertou. Anos se passaram, e os jardins da propriedade rural do Sinclair eram um lugar de risos e vida. O sol da tarde pintava de dourado as folhas das árvores, e o cheiro de terra molhada e flores recém-abertas enchia o ar. Lavínia, agora duquesa Sinclair, caminhava entre os canteiros de rosas, o vestido simples de algodão balançando levemente. Seu rosto, embora com as marcas suaves do tempo, brilhava com uma paz e uma felicidade que a tornavam ainda mais bela.
Seus olhos, de repente, encontraram os de Rafael, que estava perto de uma macieira observando seus 2 filhos pequenos, um menino e uma menina, que corriam e gargalhavam enquanto um cachorrinho os seguia. Rafael, mais maduro, tinha os cabelos com algumas mechas grisalhas nas têmporas, mas seus olhos azuis ainda guardavam a mesma intensidade que um dia incendiou a ópera. Ele se virou para ela, e um sorriso terno, que agora era frequente em seus lábios, iluminou seu rosto. Não era o sorriso calculado do Duque, mas o sorriso de um homem que havia encontrado seu lar. Ele estendeu a mão para ela, e Lavínia a pegou sem hesitar. O toque de suas mãos, ainda elétrico, era uma confirmação silenciosa de tudo o que haviam construído. Eles se parecem com você, Lavínia, Rafael sussurrou, a voz rouca de carinho, enquanto observavam as crianças. A mesma coragem, a mesma alegria. Lavínia encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o calor do seu corpo, a segurança que ele lhe oferecia. Eles têm seus olhos, Rafael, seus olhos que veem a verdade, mesmo quando ela está escondida. Ele apertou a mão dela e seus olhares se cruzaram, um momento de profunda conexão que transcendia as palavras. Catherine era uma lembrança distante, uma sombra que havia sido dissipada pela luz de sua verdade. A história deles, nascida de um desafio sussurrado e um olhar que incendiou a Ópera de Londres, era agora um legado de coragem e amor inabalável. Eles olharam para o futuro, para a nova geração que brincava nos jardins, sabendo que haviam lhes deixado mais do que um nome. Haviam lhes deixado a certeza de que a verdade, por mais difícil que fosse, era o alicerce para um amor duradouro e uma vida significativa, mesmo na alta sociedade. E juntos, Lavínia e Rafael Sinclair, o Duque e a mulher que ousou desafiá-lo, haviam provado que quem ousa falar a verdade realmente conquista respeito e corações. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.